E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Já te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E hoje eu quero falar sobre rizoma. Eu vou explicar o que é isso. E a ideia surgiu porque eu fiz uma relação sobre o vício em ser uma árvore, tá? E o vício ser algo relativamente eterno, mas considerando que você esteja viciado em droga, por exemplo, e aí você vai e corta uma ramificação da árvore da droga. Cara, a árvore ela continua crescendo, você cortou um lado, ela vai se ramificar para outro e você vai ter uma migração de vício. Esse é um entendimento muito simples, a gente pode falar mais se você quiser, mas eu não vou aprofundar nessa ideia porque eu quero falar sobre o rizoma, tá? O rizoma eu aprendi no curso de psicanálise junto com o meu professor e analista. É uma coletânea, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, procure por estes livros, que ele é muito legal. E eu vou trazer uma ideia bem simples, porque também é muito interessante. Eu tava pensando aqui, né? Eu falo muito sobre, ou melhor, é muito falado sobre o aspecto do vício ser algo dentro de uma predisposição genética, tá? Uma herança genética. Então, legal, vamos pensar junto aqui, né? Eu fiz a relação da árvore. Como então uma família, vamos supor, iniciou o seu processo originário de vício? Da seguinte maneira: a bisavó tinha tal coisa, o avô tinha tal coisa, a avó tinha tal coisa, o pai tinha tal coisa, então logo eu tenho tal coisa, beleza? Entenderam isso? Se eu interromper a sequência dos vícios, então os meus filhos não terão. É um entendimento muito simples, beleza? Eu acho que vocês acompanharam. A ideia do rizoma é muito legal, porque assim, imagina um gramado, tá? Diferente da ideia da árvore, onde tudo vem das suas raízes, então a gente tem o tronco, né? Com as raízes no solo, sendo um tronco de vício, tá? Ah, o vô tinha vício em jogo, sei lá, aí eu tenho algum nível de neurose e transtorno diagnosticado que se manifestou e depois foi despertado com algum tipo de vício, virei alcoólatra. Tá tudo dentro do mesmo tronco, beleza? Um tronco de vício, de neuroses e transtornos. Beleza, aí você sabe a origem. Você consegue investigar, você consegue aprofundar, você consegue fazer toda uma linha mesmo de entendimento de origem, beleza? E se você não tem a origem, se você não tem o tronco, de onde vem então esse vício? Ah, você pode abrir uma janela de aspecto espiritual, você pode entrar nos aspectos sociais, de convívio, ambiente, e pode existir a rizoma. A rizoma num gramado, ela funciona da seguinte maneira: é como se aqui existisse gramado, tá? E aqui existisse gramado. Não necessariamente o meio que não tem nada, ele vai ficar sem nada. Ele pode se manifestar com alguma interferência dessa grama daqui pelo solo, ou dessa grama daqui, ou de qualquer outro lugar. É uma origem que surge do nada, tá? É muito parecido com a relação dos fungos. Eu não sei se vocês já estudaram um pouquinho sobre isso, mas os fungos eles se manifestam também no solo, embaixo da terra, de forma desordenada. Ele não necessita de uma origem também como uma ideia de raízes e tronco. Ele pode se manifestar do nada em outro local e aí sim, de repente, em cima do solo, se encontrar por algum cruzamento da natureza. E a rizoma é basicamente isso. Eu acredito que tenha ficado muito complexo, né? Eu vou trazer alguns outros exemplos. A ideia central é conseguir entender que não necessariamente aquilo que a gente tenha seja partido de uma origem única de raiz, tá? Ela pode ser
iniciada por qualquer outro campo deste gramado, tá? Não é porque aqui tem uma árvore que você vai ser assim. Você pode ter surgido de um outro encontro, de um outro cruzamento. E o rizoma, ele faz com que tudo isso se encontre. É como se, trazendo de uma forma um pouco subjetiva, é como se nós tivéssemos vários pontos de partidas distintos na nossa mesma constituição. Ou seja, eu não necessariamente sou fruto de um tronco, mas eu posso possuir propriedades deste tronco, mas dentro dessa rizoma desorganizada, né, em aspas, eu consolidei uma outra origem de tronco e raiz. E eu posso estar conectado, eu posso conectar em cima, né? As folhagens podem se encontrar de alguma forma. Tem que deixar a ideia bem lúdica para eu conseguir entender tudo isso. E a associação do vício, da dependência, do alcoolismo, ela também pode fazer parte disso. Mas a questão não é a parte do vício, mas sim a parte da solução, tá? Não é porque eu tenho de aspecto genético hereditário o vício que eu serei viciado, tá? Ou não é porque eu não tenho na minha origem a questão do vício que eu não serei viciado. Eu posso, por mim mesmo, não necessariamente em aspectos genéticos, desenvolver a manifestação do vício, uma neurose, um transtorno, qualquer coisa do tipo. E o rizoma nos ajuda a entender isso. Mais legal do que isso, a solução não necessariamente está associada à origem, tá? Porque assim, dentro do meu trabalho, quem trabalha comigo, quem conversa comigo, sabe que eu faço um aprofundamento investigativo de possíveis origens, causas e agentes. Eu trabalho em cima disso. Obviamente eu tenho a premissa do comportamento, que é de onde tudo parte, a tentativa de um alcance intelectual, racional, né, em cima de um discernimento, para poder então finalmente trabalhar e atuar no sentimento, que é onde está, na verdade, todo o encontro disso tudo, né? Para mim, o resultante, o que há realmente de transformador está no sentimento. E ele muitas vezes não está associado a uma origem. Nós não encontramos, nós não acessamos, tá? Mesmo que haja, às vezes não encontramos. Então a ideia do rizoma, que vem por periferias e marginais, por encontros desencontrados, por uma origem sem necessidade de origem, mas manifestada num outro ponto de um campo grande, faz com que a gente consiga representar, entender simbolicamente alguma coisa que possa fazer sentido para então um trabalho de abstração da pontinha do iceberg, que é o objeto determinante de vício, para o colossal de sentimento e pensamento. E aí a gente vai trabalhando essas possíveis origens. E digo mais, para encerrar. Às vezes, nós não conseguimos ressignificar a origem ou as origens quando encontramos. E vivemos ali a dificuldade. E teremos então que trabalhar dentro da dificuldade. Vou dar exemplo para ficar claro. Eu vivo em mim, eu vou dar um exemplo de mim para deixar bem claro. Eu vivo em mim uma representatividade que não existe de rejeição e abandono, tá? Nunca houve um propósito, uma intenção de rejeição e abandono, e também nunca houve uma permanência de atuação para rejeição e abandono. Mas eu representei isso de alguma forma, e isso existe em mim. Eu já aprofundei no meu tronco e nas minhas raízes e entendi que não existe. Mas dentro da rizoma, que são origens desgovernadas, em aspas novamente, eu encontrei ali manifestações
que fizeram com que eu então desvirtuasse uma realidade, mas sentisse como se fosse verdadeiro. E hoje o trabalho que eu faço é em cima dessa zona que está afetada, tá? Então é como se eu, não na árvore raiz, mas numa outra atmosfera de um mesmo campo, pela rizoma, acessasse esse núcleo duro, tá? Que se manifestou de outras formas e se constituiu em vício, e lá dentro eu vou trabalhando e ressignificando. Então, intelectualmente eu já consigo enxergar, ter domínio inclusive, mas o sentimento ele vai acompanhando aos poucos. E aos poucos eu vou melhorando. Então hoje, inclusive no aspecto migratório deste mesmo tronco, que é podado de um lado, mas acaba nascendo de outro, são os aspectos da doença, do vício, migratória, substituição, compensação, onde vai aparecendo algo não do tronco, mas das diversas rizomas que se manifestaram dentro de origens. Vocês entenderam alguma coisa? Eu acho que entenderam. É um assunto que, só aqui tem 5 livros, né? E eu dei um prelúdio muito superficial. E é um assunto extremamente subjetivo e para quem já tem mais afinidade em assuntos mais filosóficos, psicológicos, psicanalistas. Então, talvez não seja tão fácil de entender, mas eu tentei aqui deixar bem explícito alguns exemplos, bem lúdico, para ver se de repente isso ajuda para vocês. Porque às vezes nós não encontramos a origem, tá? Ou às vezes somos diferentes da nossa origem. E podem existir explicações como essas, entre outras milhares por aí. Mas essas são muito legais. Eu tenho trabalhado isso para mim. Eu consigo também identificar e trabalhar algumas coisas desse tipo com algumas pessoas que já têm um pouco mais de afinidade, de empatia nessas subjetividades existenciais. E é legal, porque vai confortando um nível de conhecimento, de compreensão, vai ajudando a de repente identificar algumas manifestações sem mais precisar vivê-las. Porque há conhecimento, houve compreensão, sabe? Existem soluções. Então, assim, é como cultivar um grande jardim. Pode existir a árvore central, mas existem arbustos, existem florezinhas, existem arvorezinhas, existem bichinhos, pássaros, borboletas, pessoas. Deixa aí esse campo vasto da imaginação e faça uma associação com tudo que você vive. De repente ajuda. Sabe? A ideia é essa, compartilhar conhecimento. Eu trouxe esse conhecimento porque eu acabei pesquisando nos livros alguns aspectos de entendimento da rizoma. Não vou também ficar aqui destrinchando tecnicamente, porque não é essa a ideia, mas a ideia introdutória seria essa. Se você gostou, a gente pode conversar mais, me chama, comenta aí, diga de repente a sua experiência em relação a isso e fica compartilhada essa ideia, tá? E é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!